Sejam bem-vindos nessa casa bendita. Eu sou Celso Braz. Temos muita alegria em recebê-los em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o nosso Mestre. Na Casa Espírita, quando aqui estamos, nós falamos das informações históricas já vividas e também das vivências trazidas pela espiritualidade, porque a doutrina espírita tem a bênção e a alegria de ter as verdades espirituais, aquelas que não são contadas no dia a dia da história terrena. A história verdadeira é a história espiritual. Hoje, então, falaremos sobre a independência. Quero antes convidá-los para fazer a nossa prece, para que possamos assim abrir nossos corações. Vamos pensar em Deus, o Deus bom, o Deus grande, o Deus que faz germinar as sementes e que faz levantar as ondas, que nada acontece sem a sua permissão, nenhuma folha cai sem que a permissão de Deus aconteça. Que a sua bondade nos faça bom, que a sua alegria nos faça alegres, que a tua luz nos ilumine, que o teu labor nos faça trabalhar, que a tua perfeição nos faça melhores, que a tua sabedoria nos faça saber, que o teu amor nos faça amar, e que tu, Senhor, morando em nós, a renúncia se transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o desprendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma de conduta na vida e a gentileza diária em caridade. Que a caridade seja a gema divina a brilhar em todos os nossos sentidos. Glória a ti, Senhor, por todas as suas glórias do universo. Glória damos pela bênção que temos de ter a nossa existência dada por ti, pela nossa geração, a partir do momento tornando-nos espíritos eternos e imortais. Que assim seja. Essa prece fantástica foi produzida, foi dada por Jesus no último dia em que ele estava com os apóstolos. Se nós pegarmos essa prece que eu acabei de falar, só cada frase é uma independência de vida. Ele diz que a instrução seja o hábito, que o amor nós saibamos amar, que a compreensão nos faça compreender, que o labor nos faça trabalhar. Então é muito importante, queridos irmãos, que nós saibamos que todo mundo tem que trabalhar. Quando Jesus estava na terra, foi-lhe questionado por que ele trabalhava no sábado, atendendo pessoas enfermas. Ele falou: eu atendo todos os dias, porque o meu Pai trabalha incessantemente e eu também. Muitas pessoas acham que mudando de regime, mudando de governo, mudando de posição, ele vai deixará de trabalhar. Nunca. Para vocês terem uma ideia, como é difícil o tal de labor que o Cristo falou, que no plano espiritual, quando a gente desencarna, nós também deveremos continuar trabalhando. Não pensem vocês que nós vamos ficar no céu, deitado em nuvens, ouvindo música de anjo, porque o anjo não teria tempo de ficar cantando para preguiçoso que estivesse deitado numa nuvem, entendeu? Só que a dificuldade de nós aliarmos o trabalho, querermos trabalhar, é tão difícil que a gente fica correndo para picar o cartão e despicar o cartão na saída. Praticamente poucos deixam de picar ou picam o cartão antigamente com a saída atrasada. Entro geralmente atrasado. No plano espiritual existe um salário também. Aqueles que pensam que não vê a hora de morrer para descansar, negativo. Tem que trabalhar. Fica livre. Quem não quer trabalhar não recebe as benesses. A pergunta que é feita no plano espiritual é: o que tem? Você tem recurso adquirido no trabalho da caridade, do amor, das coisas boas? Se tens, vai para um hotel de 5 estrelas, um exemplo. Se não tem, vai para um de 4,
um de 3, uma de 2, ou de sem nenhuma estrela. E se você não tem nenhum recurso, eles dizem, vá então para a rua, porque você não tem recurso para pagar. E lá no plano espiritual, cada um de nós, quando trabalhamos, nós ganhamos bônus hora. Não pense vocês que é igual hoje, você entra numa indústria, muita gente, e fica enrolando e não trabalha. O bônus hora, ele é um tempo pelo trabalho executado. Se você fez um trabalho bom, você vai ganhar um bônus hora. E aqueles bônus horas vão somando no teu crédito. E aí você pode então adquirir uma casa para você morar no plano espiritual, você pode adquirir, ir para um treinamento, ir para uma escola, para uma universidade, tudo isso conquistado pelo trabalho, nada de graça. Então, pensemos sempre nisso. Hoje nós falaremos sobre a Inconfidência Mineira, sobre a independência. O que é a independência? O Dr. Bezerra nos disse há alguns anos que procurássemos nós nos tornarmos independentes. Do quê? Do nosso vício, independente das nossas qualidades inferiores. Porque quando nós somos dependentes do álcool, nós estamos nas algemas do álcool. Quando nós somos dependentes da droga, estamos nas algemas da droga. Quando estamos dependentes da preguiça, estamos algemados na preguiça. Não conseguimos trabalhar, não conseguimos fazer aquilo que é necessário, tirar as pedras do nosso caminho, consequentemente estaremos tirando a pedra do caminho do vizinho, e isso já passa a ser um trabalho com Deus, passa a ser o pagamento dos bônus hora. Os espíritos no plano espiritual, o Dr. Bezerra não para um minuto. Um dia fizemos o cálculo o tempo que ele tinha trabalhado, que nos tinham informado, eu fiz os cálculos, não sobrou um minuto de folga. Diz o irmão Edson que geralmente eles tinham, antes da pandemia, uma folga de 20 minutos por 24 horas. E aí, com a entrada da pandemia, os 20 minutos também foram suspensos, porque não há tempo. Então eles dizem, não há tempo para dar tempo. Então, queridos irmãos, vamos nos desvencilhar das amarras que nos prendem. Na quarta-feira última, atendemos aqui nessa casa bendita, nos trabalhos mediúnicos, uma falange muito grande aqui na região de espíritos vinculados com a droga. Um rapaz chamado Augusto, 27 anos, começou a se envolver com a droga por volta de 10, 12 anos. E durante todo esse tempo, até quarta-feira última, ele estava vinculado a fazer as pessoas se tornarem dependentes de droga, porque ele chega numa pessoa e dá para a pessoa a vontade do álcool, do sexo, de tudo aquilo que é desequilibrante. Entenderam? E aí o que acontece? A coceira na garganta para fumar. Então, cada vez que vocês estão encarnados e desencarnados usando uma droga, vocês estão se servindo de charuto, se servindo de cachimbo para os espíritos das trevas. Quem são eles? Aqueles que já morreram porque não conseguiram a independência dos vícios. Continuaram dependentes. E todos nós somos dependentes. Dependente da alimentação, dependente do vício da carne, dependente da palavra mal colocada, dependente de tudo aquilo que não é bom. Por que nós não passamos a ter a dependência do Evangelho do Cristo, a dependência do trabalho no bem, a dependência da alegria, da vontade de servir? Isso é o que nós temos que buscar. E o que vai fazer com que nós tenhamos a nossa independência ou morte? Morte não existe, só que você pode ficar como um morto-vivo no plano espiritual. Se você chegar no plano espiritual e você não tiver capacidade de aurir, de receber energia vital para a tua sustentação, você vai se definhando, daqui a pouco você cai. E lá no plano espiritual, eles consideram aquela pessoa como morto-vivo e colocam, se você estiver
num ambiente das trevas, eles pegam você e jogam lá no ambiente como morto efetivo. Fica lá um monte de espíritos que foi sugado todas as energias vitais que ele tinha. Ele não sabe buscar a energia através da oração, do pensamento, do Deus, por favor me ajude, eu quero sair disso, eu não vou mais abrir a minha boca para a droga, eu não vou abrir a minha boca para o álcool. E quando você fala, eu não quero, a partir de agora eu não quero, naquele momento os espíritos que fumam e bebem com você, eles são afastados. E o mentor espiritual, o teu anjo da guarda, fala, amigo, ele acabou de falar que eu não quero mais. Mas ele vai desmaiar, ele vai entrar em estado de dependência. Não importa, eu sempre digo, é preferível morrer por falta de vício, quer dizer, não se querer o vício, do que morrer no vício, tendo uma parada cardíaca no momento que você usa uma droga. Esse irmão, por exemplo, que falou, 27 anos, desesperado, ele vinha, acompanhava uma irmã que frequentava essa casa de vez em quando, estava indo muito bem, estava durante uns 6 meses tinha largado da droga, daqui a pouco voltou tudo, e hoje está envolvida nos laços da droga. Então esses milhares de espíritos que estavam com ela, falaram, eles vêm até ali numa altura, aí quando ela entrava aqui dentro, eles não vinham. Por que você não entrava aqui? Porque falavam que aqui vocês iam mandar nós para o inferno. Eu falei, é verdade, lá no inferno dizem que é muito quente mesmo, no inverno é muito calor, então como que nós íamos mandar para vocês? Aí eles estavam desesperados, porque um dia ele foi entregar droga, e aí ele, quando estava com as drogas na mão, e no seu pacotinho, que ele era um distribuidor, ele levou um tiro no coração, e caiu o seu corpo ali, segurando as drogas. As pessoas que mataram aquele irmão, eles deviam droga, e aí queriam pegar as drogas dele para vender para outros. E ele então continuava achando que estava vivo, segurando as drogas. A droga presa na sua mão, e ele desesperado, porque ele tinha que entregar a droga, porque senão o dono da droga ia matá-lo. E nessa dependência, durante 27 anos, eu nem perguntei quando que ele desencarnou, porque ele só guardava o tempo quando ele morreu, que ele morreu com 27 anos. Então, meus amigos, vamos trabalhar na independência. Esses irmãos que aqui vieram, e eu digo para vocês, é uma falange de mais de 10 mil espíritos, que agora estão no hospital, devem estar escutando o que nós estamos falando, e ele falou, nossa, eu nunca imaginei que se eu viesse aqui, se eu me entregasse a Deus e a Jesus, eu iria receber remédio. A ferida dele do tiro estava vazando sangue, porque como ele não se dá por morto, ela continua produzindo aquela dor. Aí aqui a ferida sarou, aquelas sujidades de bicho que vão agrupando no corpo perispiritual também foram retirados, e eles estão então em tratamento. É provável que eles sejam encaminhados para fora da Terra, porque quando você não conseguiu a independência dos seus vícios, não limpou teu coração, você não poderá mais ficar no planeta e não poderá mais ficar no Brasil, porque como o Brasil é um local onde reina o sonho de Deus, que quando Deus ele concebeu a Terra, ele já concebeu esse continente, o Brasil, para que aqui fosse feito o Evangelho do Cristo. Aqui é o coração do mundo. Até quarta-feira, uma psicografia, onde o irmão recebeu a seguinte mensagem, que me causou muita preocupação. Disse o amigo espiritual, que para ficar no Brasil, a gente então precisa ter realmente o pistolão Jesus para ficar aqui, mas que para se manter no Brasil, precisa ter o coração limpo, o coração no Evangelho. E quem não tiver esse coração limpo, não fará parte do coração do mundo. O coração do mundo será aquele mundo, a terra, onde o Cristo reina. Então, diz as Escrituras, o Senhor Jesus voltará no seu esplendor e na sua glória, aonde todas as nações terão como constituição o seu Evangelho, e aí ele reinará.
Não que Cristo vai voltar a reencarnar na terra, não, ele não voltará mais. Ele falou: eu não mais voltarei, mas pedirei ao Pai que ele mande um outro Consolador, que é o Espiritismo que nós já temos. Então vamos adquirir, meus queridos irmãos, a independência. Vamos adquirir a nossa independência. Então, a partir de agora, você pense: eu sou escravo. A que grau que eu sou escravo? E eu vou começar a fazer isso. Eu sou escravo de uma paçoquinha. Aquela paçoquinha começa todo dia a me chamar: não, paçoquinha, faz favor, eu quero a libertação de você. Eu sou escravo do álcool? Opa, não vou. Então você pode, no momento que você falar eu não quero mais, naquele momento você recebe então a permissão de Deus de receber o medicamento. Antes disso, não. Antes disso, vocês estão por conta dos seus destinos, por conta da sua escravidão. E aí, enquanto nós não rompermos esses elos que nos ligam, a cada vício está ligado com o espírito. Cada espírito é um elo dessa corrente imensa. Diz os espíritos, nós antigamente achávamos que cada um tinha uns 7 espíritos, meia dúzia de espíritos. Meu Deus, nós temos uma ligação com toda a maldade. Se nós somos mal, nós estamos ligados com todo. Como se fosse o campo da internet. Todas as ligações, nós estamos ligados com um fiozinho ligado pelo coração, por todos os corpos que nós temos ligado com esses espíritos. E aí tem que ser feito o quê? A libertação. Quando que haverá a minha libertação? Quando eu começar a pulsar nos caninhos que me ligam com os meus companheiros, a luz azul, que é a luz do Verbo de Deus, que é a luz do Verbo de Jesus, que é a luz do amor de Maria Santíssima. Quando eu conseguir mandar por esse caninho esse azul, aí o plano espiritual então pega-me e pega também o outro, e aí vem e corta a minha ligação e cauteriza. Eu vou ficar com uma mancha aqui do meu passado. Então cauteriza aqui e pergunta para o outro cidadão se ele quer. Se o outro cara não quiser, ele vai fazer ligação com o outro, entendeu? Mas como nós, os encarnados, somos os produtores de toxinas viciantes para os parceiros que de nós sugam, se você continua usando a droga e não tiver quem chupe, quem sugue essa droga, um vampirizador, um espírito do mal, você morreria, porque o teu corpo não suportaria aquela toxina. Por isso o caso das doenças. Em muitos de nós, esses caninhos de ligação, eles estão vermelhos, com a cor do quê? Do sangue. Então, enquanto existir a circulação do sangue, que é morte, que é desamor, que é impiedade, que é desespero, não poderá ser feito a cirurgia. Não poderá ser feita a cirurgia. Então, queridos amigos, vamos nessa data de hoje em que trabalharemos com a ideia da independência nossa, a minha independência. A independência, então, como o Tiradentes já obteve a sua independência, independência relativa nas suas conquistas. O Brasil também está lutando para obter a sua independência. Mas como que o Brasil vai poder obter a sua independência se ele tem um monte de moradores, de habitantes que aqui vivem, que são viciados e são dependentes da corrupção, da maldade, da vida fácil, de tudo aquilo que não é coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginaram? Então aquele que não tiver coração do mundo de Jesus, do reino de Jesus, não poderá ficar na terra e não poderá fazer parte desse belíssimo local que é o Brasil, que nos acolhe, que é a terra da Santa Cruz. Hoje também nós falaremos para os senhores sobre a reencarnação e queremos deixar até o final patenteado que nada acontece sem a permissão de Deus. Como disse, nenhuma folha cai sem que o Pai permita. Veja só, o Tiradentes, que veio aqui para o Brasil, ele era, em Roma, um general chamado Mário, muito inteligente. Ele era general, coordenava um grande exército e lutava muito. Ele teve uma ocasião, em uma das batalhas,
que ele não conseguia vencer um povo muito difícil, 140 mil guerreiros do outro povo. O que ele fez com o seu exército? Em vez de ir lá lutar com aquele povo que ele não tinha condições, que era um homem muito grande, então ele pegou, canalizou, mudou o curso de um grande rio, e o outro povo não sabia o que estava fazendo. Ué, eles não estão atacando? E ele então, durante meses, com o seu exército, ele construiu uma grande barragem, mudou o curso do rio, e no momento então que chegou apropriado, ele abriu aquelas águas e mandou aquela represa para cima de 140 mil homens que estavam lá esperando que ele fosse atacar com a espadinha. Esse Mário, ele também existia um problema muito grande em Roma, que só seria o senador romano aquele homem que tivesse sangue nobre, ou que viesse de família tradicional, que os seus familiares já tivessem sido senadores. E ele tinha um sonho de que ele queria ser senador da República de Roma, e não conseguia porque a lei não permitia. Mas ele era um homem muito poderoso, ele tinha um exército muito grande na sua mão. Então ele exigiu, em determinado momento, que ele então fosse colocado como senador romano. Ele foi o primeiro senador romano vindo da plebe, vindo do povo. Ele colocou todo o seu exército na rua, colocou toda a população na rua, e os senadores dentro do Senado. Ele chegava na frente de cada um que ia votar: você me aceita para que eu seja o primeiro senador para representar o povo que não tem representante aqui? Sim ou não? Se a pessoa realmente falasse sim, tudo bem, ele tinha o voto. Senão, o pescoço daquela pessoa teria problema. E aí então assim foi que naquela ocasião ele decapitou 7 senadores, até que o 8º então começou a votar sim. E aí ele conseguiu o direito de ser o primeiro senador romano. Então, uma barbaridade. E aí tinha um problema muito sério na região de Roma, que tinha muita gente que eram os ciganos. E os ciganos eram especialistas, eles tinham um exército também, especializado em assaltos, em roubar, em quadrilha. E Roma não conseguia achar. Quando o exército de Mário e os outros exércitos iam para uma região, aquele povo sumia, atacava outra região, e o exército romano lutando, e eles não conseguiam encontrar aquele grupo de ciganos que eram grandes assaltantes. Descobriram nas investigações que lá existia uma mulher que era uma vidente, que ela enxergava tudo o que ia acontecer no futuro. Então ela mostrava para o seu povo qual era o caminho a ser feito, mostrava onde estava vindo o exército. Ela colocava uma bacia de água e, com a sua mediunidade, naquela bacia aparecia ali então todas as imagens do que ia acontecer no futuro, com a sua mediunidade. Eles chamavam naquele tempo de bruxas, chamavam de tanto o nome. Então o Mário falou: quando eles encontraram esse povo, ele deu ordem: vocês podem então prender, matar todos que for preciso, mas não matem aquela que é a vidente, aquela que é a bruxa da tribo. Eu quero ela viva, entregue na minha mão, ela vai ficar sobre a minha custódia. E assim procuraram até achar aquela tribo de ciganos e ser presa. E não foi presa. A Marta era uma moça nova, ela foi levada então presa para ficar sob o cuidado de Mário. E também outros generais queriam ficar sob o cuidado daquela mulher, porque daí ela começaria a dar para eles as orientações. O Senado romano não acreditava nisso. Isso não existe. Não existe alguém que tenha essa evidência. Aí o Mário pega essa mulher, leva dentro do Senado, coloca uma grande bacia no meio, onde os senadores todos pudessem ver, e ela então faz a sua meditação, a sua intuição, e ali começa então a aparecer na bacia dos senadores as imagens do que ia acontecer com Roma. Então aparece a queda de Roma, aparece aqueles povos que viriam atacar Roma, gente muito grande que não eram conhecidas. Os senadores ficaram bobos de ver aquelas imagens de coisas que eles não sabiam. Então a mediunidade era mostrada ali. Essa vidente então
passou o seu tempo, depois ela foi condenada, foi morta, e existia então o Mário, que era apaixonado por essa mulher, e um outro general também. Aí o que aconteceu? Passou o tempo, ela morreu, passa algum tempo, vão olhar debaixo das colunas dos grandes prédios de Roma, uma mulher cega, com 2 bebês amamentando, 2 piazinhos amamentando no seio, pedindo esmola debaixo daquelas colunas, daqueles fóruns por onde eles andavam. Um seio estava o Mário e o outro seio estava o outro general, que era seu inimigo e que disputavam então o amor desta mulher, dessa médium. Então a mediunidade, quando não é feita com amor e com verdade, acontece isso. Ela não teve mais o direito de reencarnar na próxima reencarnação enxergando. Nem era vidente e nem enxergava com os olhos da carne. Vejam como que isso acontece. Já falei isso, né? Então aquelas imagens então que apareciam assustou muito o povo romano. E aqui nós vamos ter então o Tiradentes, o nosso irmão, que Joaquim José da Silva Xavier. O Joaquim José da Silva Xavier, nós temos uma ideia muito pequena de quem é esse espírito. Passou o tempo dele de Roma, com esse conhecimento gigantesco que ele tinha de planos de guerra e como militar. Ele então se arrependeu muito durante todos esses séculos que passou e pediu permissão a Jesus, que ele queria nascer aqui no Brasil. E aí foi permitido que ele nascesse e foi falado para ele: em determinado momento você entrará pelas fileiras do exército. E como ele era muito conhecedor do exército, já ele estaria nas últimas patentes do exército, e aí já faria derramamento de sangue numa guerra civil aqui no Brasil, em busca da independência, em busca da liberdade de Portugal. Aí o Cristo então determinou: você entrará nas fileiras militares, de onde não passarás de alferes. Ou seja, a primeira patente. E ele ficou lá, né, no exército então por 7 anos e nunca saiu de alferes. Isso eu quero deixar bem claro, como que Deus determina as coisas. Então ele, com aquela capacidade, ele nunca ficaria só como alferes. Então o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, ele foi órfão aos 12 anos, ficou na tutela do seu tio Sebastião Ferreira Leitão, que era cirurgião dentista. Esse seu tio era cirurgião dentista, vindo de Portugal, e trabalhava aqui com a parte de atendimento da boca. Aí aprendeu-se o Tiradentes, então aprendeu com o seu tio, que era o seu pai, porque havia morto o seu pai. Ele passa a aprender a tarefa de dentista. Foi mascate, foi minerador, foi sócio de uma botica, que é uma farmácia de assistência à pobreza na Ponte do Rosário, em Vila Rica. O trabalho que ele fazia como dentista, ele antigamente usavam colocar ouro na boca, né? Mas ele fazia a restauração dos dentes como se fosse com uma espécie de resina que ficava igual os naturais. Trabalho perfeito. Então não pensem vocês que ele era do exército e depois ficava arrancando o dente por aí. Então ele era um cirurgião dentista. Aqui era a Vila Rica, onde aconteciam todos os fatos. Essa cidade de Vila Rica, olha a grandiosidade. Vila Rica, a Inconfidência Mineira, foi uma revolta organizada pela elite de Minas Gerais, contrariada com os altos impostos. O levante foi denunciado antes de ser deflagrado o levante. Aqui nós temos a bandeira, que eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Então Vila Rica, em 1750, no século XVIII, em Minas Gerais, era a capitania mais próspera do Brasil, fruto da atividade mineradora que trouxe riqueza e desenvolvimento para aquela região. Na década de 1750, Vila Rica, por exemplo, era uma das cidades mais populosas da América Latina, com cerca de 80 mil habitantes. Isso fazia com que a atenção de Portugal em relação a Minas Gerais
fosse relativamente maior. 80 mil pessoas. Então, a cidade de Vila Rica era maior que a Argentina, que o Uruguai, que Peru, que todas as cidades que tinha na América Latina. E nós nunca paramos para ver isso, né? A grandiosidade. Nesse local era um desespero. Muito ouro, muito diamante, e aí ficava lá. Os juízes vinham para o Brasil querendo voltar rico para Portugal. Então cobravam todo quanto é tipo de valores pelas causas. Os juízes, então, para cada causa, eles cobravam valor, porque também reinava a corrupção. Os sacerdotes, eles conseguiam em Portugal uma permissão para fazer a coleta de donativos nas minas. E eles iam para cima dos mineiros e pediam, e pediam, e pediam. Era insaciável. E o governo insaciável pela cobrança dos impostos. Ele queria, de tudo que saísse das minas, 20% ia para ele, que é chamado de o quinto dos infernos, ou seja, um quinto, até que não era tão pior. Hoje nós estamos pagando 27%, 40% de imposto. Quando o governo vai e fala que não quer cobrar mais 35% de imposto, aí chega e fala que não pode baixar imposto. Então nós estamos pior do que a quinta dos infernos aqui no Brasil, entendeu? Atividade de Tiradentes, práticas farmacêuticas. Ele trabalhava com cura de pessoas, profissão dentista, ornava dentes que pareciam naturais, trabalhava como médico ocasionalmente, conhecia plantas medicinais, trabalhou com seu primo, o Frei Mariano da Conceição Veloso, consagrado botânico à época. Então um grande botânico era Frei, e aí ensinou o nosso amigo Tiradentes. Então não pensem vocês que ele era um homem qualquer. Técnico em reconhecimento de terrenos e na exploração mineral, foi minerador até os 12 anos com seu pai, que tinha uma mineradora com 35 escravos. Trabalhava para o governo no reconhecimento e levantamento das terras para mineração do sertão sudestino. Então ele fazia os levantamentos topográficos para o governo, dizendo: lá naquele morro tem uma previsão de ter diamante, de ter ouro, de ter ferro, o que tinha. Aí então o governo, ele dava para aqueles que queriam explorar aquela região, e dava uma quantidade de terra. Por exemplo, você, para ganhar uma quinta, você tinha que pagar 15 toneladas de ouro por ano para a coroa. Arranque ouro, não arranque, você teria que pagar, independente de você achar. Então era determinado, então ele que determinava aonde que estavam esses minérios e fazia esse levantamento topográfico. Ele pessoalmente trabalhou com o pai, porque naquele tempo a gente trabalhava até desde pequenininho. E aí, quando seu pai morreu, logo depois então foi descoberto nos documentos de inventário da sua mãe esses escravos que era de propriedade do seu pai, e todos os equipamentos de mineração. Em 1780 alista-se na tropa da capitania de Minas Gerais. Em 1781 foi nomeado comandante dos dragões da patrulha. Já de cara, um ano de trabalho, já era comandante. Prendeu um famoso grupo de salteadores, o temido Montanha. Então era um grupo de salteadores violentos que assaltava as minas e tudo quanto é lugar, e que ninguém conseguia pegar. Foi a equipe de Tiradentes que conseguiu prendê-lo, e isso lhe deu fama junto ao exército. Passou a se aproximar dos grupos que criticavam Portugal. Aí ele começou a ver o que Portugal fazia. Começou a ver que não existia nenhum tipo de clemência, não tinha amor por ninguém, e que eles tinham o Brasil como um lugar para arrancar tudo que podia. O povo não interessava. Interessava o que cada um queria. Cada um vinha para cá para ficar rico e voltar para Portugal. Até a família real. A família real veio para cá em 1808, fugindo da guerra de Napoleão, porque se eles não viessem para cá, o Napoleão teria matado todos eles lá, provavelmente em Portugal. Então eles vêm, a família de Dom João vem com Dom Pedro, pequeno com 9 anos, para o Brasil, fugindo então de uma guerra violenta
que estava acontecendo quando o Napoleão tomou a região de Portugal. Eles fugiram. Quando os navios da coroa portuguesa, que o mar fez a curva, que não conseguia mais enxergar, o exército então de Napoleão invadia todos os palácios de Portugal. Vocês vão observar que depois o Ismael fala que a nossa independência, a independência do Brasil, ela dá, quando você consegue uma independência, você tem créditos e débitos. Então você vai ter direitos e deveres. Então tinha muitos deveres para a pátria do Brasil, que era custeada, era cuidada por Portugal. Toda a força de segurança do Brasil, a força de lei, os juízes, todos vinham de Portugal. Os advogados vinham todos de Portugal. Então esse custo todo que tinha para manter o Brasil, esse coração do mundo muito grande, estava sobre os ombros da responsabilidade do governo português. Se o Brasil em determinado momento conseguisse a independência antes do tempo, nós teríamos dificuldade então de manter todo esse arcabouço de segurança. E aí o Ismael fala pro Tiradentes: olha, irmão, para a independência nós temos que esperar que ela aconteça de lá para cá. Jesus determinou que a Casa de Bragança trará a independência para o Brasil, para que não haja o menor risco de ocorrência de guerra, de sangue, de aumentar as viúvas e os órfãos. Jesus não quer o sangue espalhado pela terra do cruzeiro. Então aguardemos no momento certo que nós cumprir as nossas tarefas. Tarefa, sabe do que o Ismael falou? Vamos educar o povo, vamos dar conhecimento, para que esse povo se liberte através do conhecimento. Então, estava esquecendo também de falar de uma independência que nós temos que conseguir para nós. Vamos nos tirar a dependência da nossa ignorância. Vamos ler, vamos aprender, vamos estudar, vamos trabalhar na nossa modificação intelectual. Porque a única coisa que nós levamos da terra, quando a gente desencarna, quando a gente morre, como vocês dizem, nós espíritas falamos desencarna. Mas quando a gente desencarna, o cabedal de conhecimento é a riqueza do espírito. Tudo que nós fizemos de bom, tudo que nós fizemos de correto, é o cabedal que dá o direito a nós termos direito também de pedir e receber lá no plano espiritual. Passou a se aproximar dos grupos que criticavam Portugal. Esse grupo geralmente estava localizado nas igrejas, em algumas igrejas, e também estava localizado com o grupo de maçons que vieram para o Brasil. O Tiradentes também era maçom, acho que era o número 14, e cada um que vinha, ele era nomeado pelos organizadores da maçonaria, que a maçonaria trabalha para conseguir a independência. A pergunta número 1, uma vez me fizeram um questionário, queriam que eu fosse para a maçonaria, me apresentaram um questionário. A questão número 1, acreditas em Deus? Se você falar não, você nem continua mais, porque a base da maçonaria era então na época, e creio que também hoje, acreditar em Deus, fazer o bem ao próximo. Então todos os que eram abolicionistas, todos os que eram da independência do Brasil, eram filiados à maçonaria, porque daí eles tinham o respaldo da segurança também legal, da segurança jurídica, dos financiamentos que vinham da parte da Europa. Insatisfeito por não conseguir promoção na carreira militar, olha, Jesus é que não dava promoção para ele. Então, insatisfeito por não conseguir promoção na carreira militar, sendo alferes, a primeira patente, pediu licença à cavalaria em 1787, após 7 anos de trabalho. Em 1790, o conde de Rezende é nomeado vice-rei do Brasil com a missão de acabar com a conspiração mineira. O quinto dos infernos, que é o 20%, então estava obrigando, tinha pessoas que tinham muita dívida para com o Império Português. E passava ano, e ele não conseguia
pagar as suas dívidas. E aí então com esse vice-rei seria cumprido a lei de que ou paga ou vai para a cadeia. Então era o que eles chamaram de o derrama, e eles queriam, a Inconfidência queria aproveitar esse momento em que o povo estaria muito revoltado para tentar a independência. Idealizou projetos de vulto, como a canalização do rio Andaraí e Maracanã para abastecimento de água no Rio de Janeiro, sem conseguir a aprovação do governo, causando-lhe grande descontentamento pelo desprezo de Portugal. Então ele tentava levar água e saneamento básico para as pessoas, e o governo português falou: não, nós não vamos fazer isso. Sabe como funcionava naquela época? A lei do esgoto, a lei do abastecimento. Então era assim: as pessoas faziam as necessidades em gamelas, em pinico, e aí chegava na janela, abria a janela e gritava: esgoto! Aí o cara que estava lá embaixo tinha que pular. O cara voava longe e aí ele jogava a céu aberto na janela dos seus palácios. Gritava: esgoto! Se você não gritasse esgoto e jogasse o balde em cima de uma pessoa, você poderia ser processado. Entendeu? Então, eu gritei antes, mas você não viu que eu estava aqui, entendeu? Então os caras andavam na janela das pessoas. Eu acho que numa agilidade que até veinha de 80 anos dava pulo de 4 metros de distância. Bastava de gritar: esgoto! Isso, ele queria acabar com isso, queria fazer o saneamento. E hoje nós temos 50% da população do Brasil que só falta gritar esgoto, porque eles jogam tudo na rua. Você vai passando aquelas ruas lá para cima, aquele esgoto preto passando, entendeu? Porque não atendem. Curitiba não tem 50% de tratamento. Então hoje nós ainda não conseguimos a dependência. Abre-se a janela e grita, ou fecha-se a porta e grita esgoto, e joga-se na rua, entendeu? Ele lutou muito para acabar com isso, e Portugal falou: não, deixa quieto. Vocês sabiam como que funcionava na época de Portugal? Aqui em Curitiba tinha 2 rios. Então um rio chegava à colonização de Portugal e falava: cidade, aqui vai ser feita uma cidade. Esse rio vai ser usada a água para beber, para usar, para comer, para cozinhar. Esse rio será esgoto. Então ele pegava 2 rios, um para beber água e outro para esgoto. Era assim que fazia em todas as cidades. Vejam a situação em que estamos, né? Porque sim, essa é a verdade ainda hoje, uma vergonha. Ali onde eu moro, ali, a prefeitura tem que vir todo final do mês. Lá não grita esgoto? Da enchente. Então daí ele passa, então ele vê todas essas barbaridades, ele passa a querer a independência do Brasil. Houve naquela época um terremoto muito grande em Portugal, e a cidade de Lisboa foi totalmente demolida. As catedrais, os prédios públicos, tudo foi demolido, ficou no chão. A cidade de Lisboa, pode entrar na história e perseguir e procurar. Aí eles apertaram a colheita de ouro e diamantes aqui no Brasil para reconstruir Lisboa. Tudo que você tem lá em Lisboa construído, tudo feito com o dinheiro do Brasil. E nenhum dinheiro para fazer uma canalização do rio Maracanã, para levar água e tratamento de esgoto para a população. Então daí ele passa a correr atrás dessa situação. O Tiradentes era um homem tão destemido, tão decidido, que se ele precisasse, eles faziam uma reunião, e eles precisavam então que alguém fosse lá em Pernambuco, que levava 1 mês para ir lá, em pleno inverno. Ele pegava suas mulas, pegava a sua força de segurança, o que ele tinha, e ia lá, em segredo, levava os recados, ele fazia todo o trabalho, e nenhuma capitania aceitou procurar fazer a independência. Mas por quê? Porque também não estava ainda na hora certa, conforme Jesus tinha definido. Não estava na hora, entenderam? Daí então quem eram? Então passa aos aliados do clero para a independência. O Cláudio Manuel da Costa, antigo secretário de governo. Tomás Antônio Gonzaga, depois vou falar sobre ele, ex-ouvidor da comarca, escritor, poeta,
obra Amarília e Dirceu, que depois eu vou explicar. Inácio José de Alvarenga Peixoto, minerador e grande proprietário de terras na comarca do Rio das Mortes. Independência dos Estados Unidos, que também interfere aqui. 8 em 10 alunos da Universidade de Coimbra eram de Minas Gerais, com as ideias libertadoras da Europa. Então, de cada 10 alunos lá, 8 eram do Brasil. Então, esses filhos desses mineiros iam para lá, se formavam em bacharéis, se formavam em médico, em dentista, e vinham, em escritores, e vinham para cá, então, trabalhar para conseguir a liberdade. A derrama, que já falei. Então, daí começou a haver o declínio da mineração. Não há quem aguente, né? Séculos ali de gente só arrancando ouro. Luiz Antônio Furtado de Mendonça. Estou lendo esses nomes porque esses espíritos são trabalhadores nossos aqui do Brasil, são trabalhadores da Falange de Bezerra de Menezes. É muito comum nos trabalhos mediúnicos, quando a gente faz aqui nos dias da independência, nos dias da pátria, é comum os mentores espirituais falarem: olha, nós estamos dando, ficamos felizes com a presença de Dom Pedro, a presença de Duque de Caxias, Hermes da Fonseca, Tancredo Neves, esse pessoal todo que trabalham. Então, todos esses nomes que eu estou falando são espíritos trabalhadores para a independência do Brasil, que nós precisamos conseguir a nossa independência. Ele era, então, conde de Barbacena, governador da capitania, cobrança das dívidas. Esse era um cidadão que fazia as cobranças. Olha quanto que eles tinham de ouro para ser recebido em 1868. 768 arrobas. Dá 11.520 quilos. 11 mil quilos de ouro que o Brasil tinha que entregar para Portugal, que estava em dívida. Ou pagava ou ia para a cadeia os responsáveis. Aí entra Joaquim Silvério dos Reis, português, delator dos homens inconfidentes mineiros, devedor de ouro. Então, o Joaquim Silvério dos Reis, ele devia 50 arroba de ouro. Isso dá 225 quilos de arrobo, porque ele não conseguia retirar o ouro para pagar. Então, o que fizeram? Quando apresentaram, existia um planejamento de que tentariam a independência. E os mineiros, que estavam também liderando o Tiradentes, eles eram muitas pessoas, principalmente a cidade inteira. Só que daí, no esquema da corrupção, eles conseguiram libertar todos os outros a peso de ouro e só ficaram presos 11. Os 11, então, ficaram presos durante 3 anos, incomunicáveis, em cadeias separadas, onde ninguém sabia do outro. 3 anos eles ficaram presos. E aí o que fez? Como que o governo descobriu isso? O Joaquim Silvério dos Reis, ele vai e entrega para o governo, numa espécie de delação premiada, como tem hoje. Ele falou: se vocês perdoarem a minha dívida, eu conto quem são os inconfidentes, aqueles que estão conspirando contra a pátria. Aí o vice-rei falou: sim, me dê o nome e como eu faço para acabar com eles, que eu te perdoo a dívida. E ele então entregou a relação de todas as pessoas. O governador teve tempo de tirar os amigos fora daquela delação e deixou esses 11. E esse nosso irmão, então, Joaquim Silvério dos Reis, ele vai retornar depois na mesma cidade de Vila Rica, onde ele viveu como José Silvério dos Reis. Eu até peço perdão para ele, porque ele é um trabalhador aqui da casa e amigo do Dr. Bezerra, e ele é o nosso querido amigo Tancredo Neves. Então, Tancredo Neves foi o que fez a delação e que entregou todos os conspiradores. Pensando agora, será que não foi porque, como não era a hora da independência ainda, então teria que ser barrado essa posição. Mas não dá o direito a ninguém a trair os seus amigos, né? Então a traição é também de muita dificuldade.
os inconfidentes Francisco de Paula Freire de Andrade, tenente-coronel, Cláudio Manuel da Costa, poeta, Tomás Antônio Gonzaga, poeta, José de Alvarenga Peixoto, poeta, advogado, em Rio de Janeiro, principal articulador. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e outras capitanias, então, não aceitaram participar. Aqui, em 1789, marcado um levante no dia da cobrança e prisão dos devedores. Em 15 de março de 1789, foi delatada para os portugueses a conspiração por Joaquim Silvério dos Reis em troca do perdão das dívidas de 50 toneladas de ouro. Depois delata a localização de Tiradentes para ser preso. Reencarna como Tancredo Neves no dia 4 de 3 de 1910, em São João dos Reis, que já mostrei atrás, e em 21 de abril de 1985, em São Paulo, no dia de Tiradentes, ele morre todo podre, por causa da infecção generalizada que aconteceu com o nosso querido irmão, que era o presidente da República aqui do Brasil. Vamos abrir um parênteses aqui. Conta-se a história. Grande parte dessa informação estão no livro chamado de Mário a Tiradentes, escrito por Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, ele era o maçom número 8, porque o número 1 da maçonaria, quem que vocês acham que era? Nem ideia. O Aleijadinho, aquele que fazia as estátuas. Então ele pegava, fazia as estátuas, fazia tudo e colocava os bilhetes dentro da estátua e mandava então para todo o Brasil as suas obras, levando os recados sobre o que eles planejavam fazer. Ele era o número 1. Toda a informação do mundo inteiro vinha na mão de Aleijadinho para ele espalhar. Então as pessoas iam lá olhar as obras, iam falar com ele lá em São João del Rei, lá em Vila Rica, e aí era o correio para levar essas informações. O nosso irmão. O Tancredo Neves, então, diz os espíritos, quando soava os sinos de São João del Rei, na alegria do povo, todo o povo brasileiro estava na rua festejando o seu presidente que assumiria como o período democrático. Mas nós víamos, diz o Tomás Antônio Gonzaga, nós víamos a nação brasileira feliz na rua a cantar as alegrias de um novo tempo, quem sabe, de uma nova independência, quem sabe, mas nós sabíamos, nós chorávamos aqui no plano espiritual, porque sabíamos que ele não tinha a permissão do Senhor para assumir o trono, para assumir a presidência deste país, que ele não tinha direito. O Tancredo Neves então se arrepende muito do que ele fez, solicita a Deus e a Jesus a permissão de vir reencarnar aqui no Brasil, reencarna em São João del Rei. Ele foi um conciliador na época, e esse homem, eu lembro, eu trabalhava numa grande empresa e nós recebíamos os presidentes das grandes indústrias farmacêuticas, e um dia nós recebemos então o presidente da Roche, e ele nos falou, mas até perguntamos, veio visitar o Brasil novamente? Ele falou, sim, eu vim com uma missão muito importante. Sim, eu vim trazer antibiótico de terceira geração, os antibióticos mais importantes que tem na Terra, que está sendo desenvolvido, que está desenvolvido e que estão sendo aplicados, ainda não está lançado. Eu vim trazer um medicamento para ver se os médicos conseguem debelar a infecção generalizada que está no seu presidente. Isso ele falou para mim. Então, usando os melhores medicamentos que tinha da Terra. Tomás Antônio conta que o Tiradentes ficou preso, então, 3 anos, em cela escura, de pedra. Diz que ele batia a perna numa pedra, cortava. Não recebia remédio, recebia chicotada. Todos os 11 apanhavam nas celas. Então, todos os ferimentos dos 11 presos que foram causados pelo Tancredo Neves, ele pediu que surgisse no seu corpo. E eu lembro que quando o Tancredo foi internado, eles faziam um corte de uma cirurgia no abdômen, estourava uma infecção na perna. Trabalhava na infecção da perna, estourava na outra parte do corpo. Diz o Tomás Antônio Gonzaga que praticamente
todos os sinais de ferimento de Tiradentes e dos que foram presos por obra dele, ele pediu para que saísse no seu corpo, em forma então de infecção, em forma de sofrimento. Sem contar que antes dele cair de cama, por essa infecção grande, ele já não conseguia sair das dores que ele tinha. Era comum os repórteres encontrar onde ele passava cápsula, que ele jogava, foi descoberto cápsula dos antibióticos fortes, de tetraciclina, que ele tomava assim como se fosse água, para tirar a dor. O Tancredo Neves, resgatando o seu passado. Há um ano atrás, nós estávamos aqui no Bezerra, quando o irmão Edson então chegou e falou: estamos muito felizes que estamos hoje com muitos dos patriarcas do Brasil, dos trabalhadores da independência, da terra do Cruzeiro, e temos aqui a presença de nosso irmão Tancredo Neves, usando a sua camisa branquinha, trabalhando conosco. Aí ele já me deu o recado, porque eu queria perguntar para o irmão Edson, eu tinha pensado, se realmente há uma psicografia que nós recebemos, se realmente era muito boa a psicografia que falava do Brasil. E aí o irmão Edson então já falou, já cantou a informação, porque só pode usar uma camisa branca, uma roupa branca, quem já tiver grau de pureza. Então ele resgatou como Tiradentes tudo aquilo que ele fez como o Silvério dos Reis na época da abolição do Brasil. E que coincidência! Não é coincidência, pessoal, porque não existe coincidência e nem acaso. Ele morreu, ele entregou a sua alma a Deus no dia 21 de abril de 1985, exatamente no dia que o Tiradentes foi crucificado, que foi enforcado, né? Entendeu? Exatamente. Veja, no hospital, sendo tratado, e ele foi vocês lembram, né? Foi se desenrolando e só morre no dia que Deus fala: agora chega, pode vir. Exatamente no dia, para que vocês tenham a certeza de que Deus manda e que essa pátria está sob o comando de Jesus Cristo, sob o comando de Ismael, diz o nosso amigo Ismael. Alguns vão dizer que é chocante, mas é libertador, né? Se você um dia foi Silvério dos Reis, você pode se arrepender e voltar a ser um trabalhador do Cristo, né? Então todos nós, se nós fazemos coisa errada e fazemos coisa que não está correta, vamos então passar a fazer o que é correto. Então, quem governava naquela época era uma rainha chamada Maria. Maria depois ficou como a alcunha no início era chamada de Maria a Piedosa, porque ela tinha muita relação com a Igreja Católica, e os seus confessores eram espíritos então que deixavam ela quase louca, tanto que ela enlouqueceu. Então a Maria determinou que todos eles fossem mortos, fossem então enforcados, e que fosse cortado os pedaços deles e espalhado por todas as cidades em poste, uma perna para cá, um braço para cá, uma cabeça para lá, para que ficasse o exemplo de que ninguém deve querer levantar sua mão contra a rainha, contra a Maria louca. Aí o que aconteceu? Quando estava sendo feita essa decisão, e que daí eles foram levados para o tribunal, os 11 foram levados para a presença dos juízes que vieram de Portugal. E veio de Portugal 7 juízes. Dos 7 juízes que veio de Portugal para fazer o julgamento, sabem quantos estavam reencarnados como antigo senador que o Tiradentes cortou o pescoço lá? 6. Imagina se ele ia ser libertado. Aí ele entra, diz que naquela sala, os 11 ali, aí ele vê os amigos, porque fazia 3 anos que ele não via os amigos, então estavam os 11 sendo apresentados para o juiz, para ser lido a sentença. Aí o Tiradentes, ele era maçom, então diz que tem um jeito, eu não sei, de você andar num cruzar da perna, ou prender o pé no chão, não sei como, quem é maçom sabe que aquele é um sinal que você é um maçom, e daí os outros maçons vão procurar cuidar, ajudar você. Então quando ele entrou na sala, todo amarrado, tudo machucado, ele pegou e andou
olhando, diz que com tanta esperança, olhando para aqueles juízes ali, ou esperando que alguém naquela sala, alguém desse um sinal, dizendo, eu estou aqui com você. Ele fez o sinal de maçom, diz que não tinha ninguém que desse a resposta. E ele viu, então, no rosto daqueles juízes, a raiva, a vontade de vingança, porque aqueles 6 não tinham perdoado ele, porque quando ele falava, você me aceita como senador? Quando falavam não, ele cortava o pescocinho deles. Entenderam? 7 dos antigos foi colocado para fazer o julgamento dele. Imagina, por isso que eu quero dizer para vocês, aqueles 6 ou 7 ali, que eram 6 dos 7, eles tinham a oportunidade de perdoar. Ah, vou perdoar esse coitado. Olha, ele é agora filho de negra, ele é, olha, mulato, nasceu no Brasil, pobre. Ah, de minha parte eu não vou condenar ele a essa pena capital. Porque aconteceu o seguinte, alguns dias antes de sair a sentença, que era para a pena de morte, o anjo Ismael foi lá em Portugal e foi visitar durante a noite a Maria, que era a rainha, e se apresentou para ela. Ela, vendo aquele espírito, ela achou que estava falando com Deus ou com Jesus, e aí ele falou para ela que o Cristo não quer derramamento de sangue, de violência na terra. Como que você pode agora querer se dispor da vida das pessoas e ainda não ter o respeito e deixar esses corpos insepultos, não fazer o sepultamento e ainda determinar que sejam cortados em pedaços e espalhados pela terra, por todo o Brasil? Então Jesus não permite isso. Aí ela se acordou de manhã cedo com aquele sonho na cabeça, chamou os seus escrivões e determinou, no caso da Inconfidência no Brasil, dos 11, eu determino que só passe pela pena capital o Tiradentes. Os outros 10 eu determino que sejam exilados para sempre. Aí foram exilados para as próprias colônias da África, em trabalhos forçados na África. Então eles foram para lá. A pena capital foi executada no dia 21 de abril de 1792. O movimento e a luta de Tiradentes inspiraram diversas obras de arte desde então. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado, acusado de liderar um movimento de independência no Brasil. Olha que coisa fantástica. Nós temos então, para vocês entenderem, daqueles 11 que ali estavam presos junto com Tiradentes, diz que estavam os outros 10, maior choradeira. Os homens então, muito sofridos, muito machucados, sem ver suas famílias, estavam ali desesperados. E começou, o Tiradentes viu naqueles homens muita fraqueza, muito desespero, falta de confiança em Deus, falta de confiança na liberdade da pátria. O Tiradentes se apresentou para aqueles juízes e falou: eu sou o único culpado, esses todos não têm culpa, porque foi eu quem idealizei e eu assumo toda a responsabilidade por esses atos. O Tiradentes falou. Aí somente ele, já com a determinação espiritual, somente ele foi condenado à morte. Olhem, queridos irmãos, eu vou ler para vocês a palavra do anjo Ismael, que é o anjo Ismael do Brasil. Nesse momento que ia acontecer então o enforcamento de Tiradentes, aconteceu isso no plano espiritual. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão no instante em que seu corpo balança, pendente das traves do cadafalso no campo da Lampadosa. Mas nesse momento Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Diz o anjo Ismael para ele: irmão querido, exclama ele,
resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando ocupavas do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do seu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo, resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surge para espargir bênção sobre a terra do cruzeiro em todos os séculos do seu futuro? Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam, e consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos, era o próprio Portugal quem vinha trazer, com Dom João VI, a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas, dilaceradas pelas provações e pelas dores entre as pesadas sombras da vida terrestre. Então, 1792, 1808, a família real vem para o Brasil para trazer a independência pela ordem de Jesus. Napoleão expulsa eles de lá, correm para o Brasil, já uma terra já segura. Ficam aqui por poucos anos, 18, 15 anos mais ou menos, e daí já retornam novamente, deixando o seu filho como Dom Pedro para continuar o cuidado com o Brasil. Por que a nossa bandeira deve ser amada e respeitada? Estão vendo ela lá no alto? Quando o Tiradentes estava naquele cadafalso ali, para ser enforcado, ele olhou para o céu e ele viu lá em cima, viu o retângulo verde da bandeira, viu o losango amarelo e aquela circunferência azul, só que não tinha esse azul. Então ele via o céu cruzando no meio do amarelo. Então ele estava aqui assim, olhando para o céu, como vocês podem ver ali junto com o padre, olhando para o céu, levando o seu pensamento a Deus. Então ele olhando para o céu, ele não via nada que estava acontecendo aqui. Estava todo cercado de soldados. E os soldados que estavam em volta do seu cadafalso também formaram um triângulo, um losango em volta, vestidos também de amarelo. Porque os soldados naquela época de Portugal também naquele dia vestiam roupa, uniforme amarelo. Então tinha no meio, redondo, aonde estava a corda do enforcamento, os soldados fazendo aquele losango amarelo em volta, e a população em volta formando todo aquele verde, e ele olha para o céu. Então ele olhando, ele confundia a imagem aqui da terra com a imagem da bandeira que já estava pronta no céu, para que no momento certo que o Brasil assumisse a sua independência, nós tivéssemos a nossa bandeira de independência. Ele olha para o céu, antes deles puxar o cadafalso para que ele fosse enforcado, o Ismael retira ele nos braços e passa por dentro daquele círculo que estava repleto de estrelas, mas não eram estrelas, eram espíritos iluminados, iluminando aquele círculo formado do céu. E aquela faixa ali simboliza a faixa do Cristo, que depois seria escrita ordem e progresso. Então ele sai por ali nos braços do anjo Ismael e some na imensidão para descansar,
para buscar as futuras forças, para retornar, para voltar um dia aqui, logo depois, para a terra. Então ele não sentiu nada. Aí os seus órgãos foram cortados, mandado um braço para cada cidade e ficou apodrecendo nos postes para dizer: não levante a sua mão contra o seu império. Você vê como ele era querido, que o escravo que estava do lado, simbolicamente, estava chorando, porque ele sabia quem era esse homem. Esse homem Tiradentes, quando ele foi preso, o Joaquim Silvério dos Reis falou como que seria a Inconfidência, colocou o nome de todo mundo e ainda foi da Vila Rica até Rio de Janeiro para contar como que faziam, que poderia ser feito para prender o Tiradentes, porque ele era amigo do Tiradentes, ele sabia onde que o Tiradentes estava, e naquele momento o Tiradentes estava na família do Duque de Caxias, que estava cuidando. E aí o Silvério dos Reis então fala: eu sei quem sabe aonde ele está. E foram então, a força militar prendeu o Frei, que sabia onde que o Tiradentes estava escondido, numa casa. O Tiradentes estava armado com um bacamarte, que é uma espécie de uma arma muito poderosa. Estava armado com 2 garruchas. Quando chegou o policiamento que cercou a casa, ele se escondeu atrás de umas cortinas de um quarto, e o pessoal começaram a procurar. Ele facilmente poderia ter matado os soldados e escapado, pela capacidade que ele tinha de militar. Quando eles entraram no quarto, ele atrás da cortina, e quando eles viram que não tinha ninguém, ele abre a cortina e se entrega. Ele abre a cortina e se entrega, recusando a tirar a vida dos soldados. E ele pensou, atrás da cortina ele pensou, talvez inspiração de Ismael: irmão, deixe que a liberdade virá pelas mãos do Cristo, como já nós explicamos. Então ele naquele momento se entrega com o heroísmo que ele ia passar. Imagina a cena espiritual, ele retirado do corpo ali espiritual, abraçado pelo anjo Ismael, passando pelo círculo da futura bandeira que já estava no céu pronta, e vai para os espaços como aqui está grafado. E aí o anjo Ismael fala: resgata hoje todo o seu passado, e serás para sempre o idealizador da liberdade dessa pátria. Quando Dom Pedro levantou a espada que tirou todas as amarras das dependências de Portugal e que gritou independência, olha o que Dom Pedro falou, como é interessante as frases que ele fala. Aí naquele dia o Dom Pedro fala: tire suas braçadeiras, soldados, viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. E pega a sua espada e grita: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Porque ele era nada mais do que o Longinos, que quando o Cristo estava colocado na cruz, e que daí falaram: o Cristo já morreu, o Nazareno já morreu. O Pilatos falou: não, uma pessoa demora para morrer. Como que ele ia morrer tão rápido assim? Aí vá lá verificar se ele morreu mesmo. Quem que estava do lado do Pilatos? O Dom Pedro, esse espírito que chamava-se Longino na época. Ele monta no seu cavalo e vai lá no Monte da Caveira, chega onde o Cristo estava crucificado e pega ali, sem o menor respeito, ele pega uma lança da mão dos soldados que estavam cuidando do corpo do Cristo e enfia assim no lado da coxa, no lado porque Jesus tem as marcas, as 4 marcas da mão dos pés e uma marca do lado que ele fez com a sua lança. Esse soldado, o Longinos, que depois viria, também dá a liberdade para o Brasil, porque quando ele viu a desonra que ele cometeu, ferindo o Cristo já morto, com um enorme desrespeito, para levar a notícia para Pilatos que o Cristo estava morto, ele então nunca teve mais sossego, e pediu a Deus, e pediu a Jesus uma oportunidade para que ele pudesse então resgatar seu passado.
Aí Jesus falou para ele então: se queres resgatar seu passado, vá servir na pátria do meu evangelho. E no momento mais importante da tua vida, cheio de riqueza, cheio de tesouro. Para você ter uma ideia, naquela época, Portugal, ele governava com o congresso deles. Eles tinham 130 deputados que faziam as leis para o Brasil. Nós tínhamos 70 deputados aqui que eram submissos ao poder do Império Português. Então ele tinha e ele simplesmente abandona tudo isso, lembrando do compromisso que ele tinha com Cristo. Quando os seus exércitos, os generais falaram: Dom Pedro, queres que nós então interrompamos a independência, a proclamação? Ele falou: me aguardem. E deixou todo o seu corpo militar esperando, pronto para fazer a guerra, porque seria realmente uma guerra para fazer com que os brasileiros desarmados não tinham chance. Então ele sai e vai lá numa capela do palácio. Naquela capela do palácio ele se ajoelha lá e faz uma oração, e vê como se um filme passando o tempo que ele era longinos, o que ele fez no corpo do Cristo. E aí ele chora, e Jesus mostra para ele que ele não tivesse a responsabilidade de derramar mais sangue, porque a terra do meu amor, a terra do cruzeiro, é a terra do evangelho. E aí ele não teve dúvida. Dali algumas horas ele volta para o comando geral do exército e fala: eu partirei para Portugal e não quero uma gota de sangue de uma pessoa desta terra. Embainhem as vossas armas. E aí perguntam: você tem direito a tantas toneladas de ouro que o Brasil lhe deverá por tudo que o senhor fez aqui? E ele falou assim: eu só quero daqui levar um travesseiro com a terra generosa que me recebe, porque quando eu senti saudade dessa terra e que eu não consegui dormir, porque não terei talvez a paz desta terra dadivosa, eu colocarei a minha cabeça no travesseiro desta terra que levarei. E assim foi, ele morreu com a cabeça no travesseiro de terra levado aqui do Brasil. A bandeira de Tiradentes era: libertas, que serás também. Então aquilo que eu falei para vocês, liberta-te, que você também será libertado. Então se liberta dos vícios e você também será libertado. Liberta-te dos vícios, que você também será desescravizado, não vai ser mais escravo. Entenderam, queridos irmãos? Libertas, que serás também. Aqui estamos construindo a primeira bandeira do Brasil no dia 19 de novembro de 1889. Muita alegria. Olha o símbolo que foi resgatado. Aqui temos então a bandeira da nossa querida pátria brasileira. Aqui temos, queridos irmãos, cada estado, naquele dia em que a bandeira de Tiradentes estava no céu, já estava posicionado dentro daquela bandeira as estrelas do Cruzeiro do Sul, as estrelas que marcam cada estado. E vocês observem ali a estrela número 11, a número 14, a 15. Então, a 14, enxergaram a 14? É o estado de São Paulo, onde está o pé da bandeira. A 11 é a Bahia, aonde chegaram as caravelas e foi rezada a primeira missa. A 15 é o Rio de Janeiro, aonde todos conhecemos a sua luta. O 12 é Minas Gerais, aonde fez todo esse trabalho de sustentação, porque quando o Ismael chama, Jesus Cristo chama as entradas e bandeiras para que viessem fazer restabelecer o formato do coração do mundo aqui no Brasil. Então ele pergunta: mas o ouro não traz ambição? Aí Jesus falou: sim, mas é através da riqueza que as pessoas se interessarão pelo desenvolvimento da pátria. E aí nós temos aquele formato ali, olha, a cruz do 11 ao 14, do 15 ao 12 e do 13 o Espírito Santo. Aqui está a cruz do Cristo, ó, a cruz do Cristo. Aqui, ó, a cruz, a cabeça da cruz e o Espírito Santo.
simbolizado os estados. Lá naquele dia em que Tiradentes dava pela liberdade do país a sua vida, ele já viu no céu essas estrelas, a estrela do Cruzeiro do Sul, que viria gravar no coração de todos, que é o presente que Deus deu para Jesus, que é o presente da redenção humana. Cristo pergunta, quando veio trazer para cá a árvore do Evangelho: Relio, aonde está, de onde as pessoas poderão enxergar o símbolo da redenção humana que o meu Pai me presenteou pela ocasião da crucificação? Ah, Senhor, é mais ao sul. E aí está na bandeira, naquele momento da libertação do Brasil, os especialistas pegaram as estrelas, a localização de cada estrela, para que fosse colocado então no futuro. Naquela época já colocou os estados, e aí a cada estado que nasce é colocado na posição de uma estrela do céu. Essa pátria, queridos irmãos, ela é ligada diretamente ao coração do Cristo. Aqui reina o Evangelho do Mestre Jesus, aqui reina aquele coração limpo, que o Cristo já avisou: bem-aventurado os que têm o coração limpo, porque verão a Deus. Quando será que nós teremos o coração limpo? Quando será que nós conseguiremos a independência das nossas almas, para que tenhamos o coração limpo, capaz de ver Deus? E já nos foi dito que nesta terra abençoada, no Brasil, a terra do Cruzeiro, só poderá morar doravante aqueles que tiverem o coração limpo, aqueles que mantiverem o coração não limpo das maldades, terá que partir para uma outra terra, fora da terra abençoada. Que tudo isso, queridos irmãos, fique gravado em nossos corações, que nenhuma folha cai sem que o Pai permita, e que as estrelas registram no céu cada passo desta nação que fazemos parte, e que nós temos a honra e a bênção de estar aqui nesse Brasil, nesta terra dadivosa e bela, aonde as constelações do céu iluminam aquilo que vós pensais que é a escuridão da noite. Agradecido aos senhores, façamos a prece ao nosso Senhor Deus, agradecendo a misericórdia divina que nos posicionou como uma estrela a ser iluminada nesta terra bendita, para que as glórias do esplendor divino resplandeçam nestas terras dadivosas, aonde se espalhará como os versículos do Evangelho do Cristo, levando a cada filho a lição do seu porvir, a lição a ser realizada: liberdade, amor, fraternidade. Para que todos sejamos libertos, precisamos libertar primeiramente o nosso coração das mazelas daqueles campos que ainda não conseguiram folhear e implantar o Evangelho do Cristo. Redentor é o mestre de braços abertos, como a esfinge que se coloca nesta terra, convidando a todos: venham a mim, todos vós que sofreis, que eu vos libertarei. Vamos assim, queridos irmãos, buscar a libertação do nosso Mestre Jesus. Que a paz e a justiça esteja em cada coração, e que a ciência, a compreensão, saibamos que nenhuma folha cai sem que o Pai permita. Como diz Ismael, tudo está sob o comando de Jesus, sobre o nosso comando, e nada acontece sem a permissão de Deus e de Jesus. Assim seja.